O Amor entre Mundos, uma história de romance proibido. A primeira vez que vi Elara, ela estava morta. Sei que parece uma forma estranha de começar uma história de amor, mas é a verdade. Eu estava trabalhando no turno da madrugada no necrotério do Hospital São Vicente quando ela chegou, mais uma vítima de acidente de trânsito na BR-101. Cabelos negros espalhados sobre o metal frio da mesa, pele pálida como porcelana, vestindo um vestido azul marinho que devia ter sido lindo antes do acidente. Meu nome é Gabriel, sou técnico em necrópsia há 5 anos. Já vi centenas de corpos, cada um com sua história interrompida, mas nunca nenhum me afetou como Elara. Havia algo nela. Uma serenidade que transcendia a morte, como se ela estivesse apenas dormindo profundamente. Comecei a trabalhar em seu corpo com o cuidado usual, mas encontrei-me sendo mais gentil que o normal. Sussurrando palavras de conforto como se ela pudesse me ouvir. Desculpe pelo que aconteceu com você, murmurei enquanto organizava seus cabelos. Você era linda. Aposto que tinha uma vida inteira pela frente. Foi então que aconteceu algo que mudaria minha vida para sempre. Ela abriu os olhos. Não foi um movimento brusco ou dramático como nos filmes de terror. Foi sutil, como alguém acordando de um cochilo de domingo. Os olhos dela eram de um verde acinzentado extraordinário, como o mar em uma manhã nublada. Meu primeiro instinto foi chamar o médico. Talvez ela estivesse apenas em coma profundo, talvez os paramédicos tivessem se enganado. Mas quando nossos olhares se encontraram, ela sorriu. Um sorriso triste, conhecedor, que disse mais que 1000 palavras. Você pode me ver, ela sussurrou, sua voz como o som de folhas secas dançando no vento. É claro que posso te ver, respondi, ainda em choque. Você está bem? Preciso chamar um médico. Ela balançou a cabeça lentamente. Não, Gabriel. Eles não conseguem me ver como você consegue. Como ela sabia meu nome? Eu não estava usando crachá. Eu morri na estrada às 23h47. Ela continuou, sentando-se na mesa com uma graça sobrenatural. Mas algo me mantém aqui. Algo que eu não entendi até agora. Minha mente racional gritava que isso era impossível, que eu estava tendo um colapso nervoso, que o estresse do trabalho finalmente tinha me levado à loucura. Mas meu coração sabia que o que estava acontecendo era real, mesmo que fosse impossível. Você é um fantasma, consegui dizer. Prefiro alma perdida, ela respondeu com um sorriso que fez meu mundo virar de cabeça para baixo. E você, Gabriel Santos, de 29 anos, técnico em necrópsia há 5 anos, solteiro, mora sozinho num apartamento na Rua das Flores, você tem um domingo. Como você sabe tudo isso? Quando você está entre mundos, certas coisas se tornam claras. Ela se levantou da mesa, e pude ver que seus pés não tocavam completamente o chão. Gabriel, você pode ver e ouvir os mortos. Sempre pôde, mas nunca prestou atenção porque eles geralmente não têm motivo para se comunicar. Eu tenho. Nos dias que se seguiram, descobri que Elara estava certa. Comecei a notar outras presenças no necrotério, sombras no canto do olho, sussurros que pensava serem o vento. Toques gelados que atribuía ao ar-condicionado. Mas nenhum deles era como Elara. Ela era, sólida, presente, vibrante apesar de estar morta. Ela me contou sua história aos poucos. Elara Mendes, 27 anos, professora de literatura, estava voltando de um encontro quando o acidente aconteceu. Um caminhoneiro dormiu no volante e bateu de frente no seu carro. Morte instantânea, segundo o laudo. Mas por que você ficou? Perguntei numa das nossas conversas noturnas. Ela aparecia todas as noites no necrotério, e eu havia começado a fazer plantões extras só para vê-la. No início, pensei que fosse por causa da vida que eu não vivi, ela respondeu, brincando com os fios de luz que pareciam emanar de seus dedos. Todas as aulas que não dei, os livros que não li, os lugares que não visitei. Mas agora sei que foi por você. Por mim?
Mas a gente nunca se conheceu antes. Não nesta vida, ela disse com aquele sorriso misterioso. Mas as almas se reconhecem, Gabriel. Elas sempre se reconhecem. Nos apaixonarmos foi inevitável e impossível ao mesmo tempo. Como você se apaixona por alguém que está morto? Como você beija lábios que não têm temperatura? Como você segura uma mão que às vezes se torna translúcida? Mas aconteceu. Deus me ajude, aconteceu. Elara era engraçada, inteligente, apaixonada por literatura e música clássica. Ela me contava sobre os livros que amava, recitava poesia de memória, cantava canções que faziam meu coração doer de beleza. Quando ela ria, pequenas luzes douradas pareciam dançar ao seu redor. Você sabe que isso é impossível, né? Eu disse uma noite, enquanto caminhávamos pelo cemitério próximo ao hospital. Era o único lugar onde podíamos passear juntos sem que eu parecesse maluco falando sozinho. O amor sempre foi impossível, ela respondeu, pegando minha mão. Seus dedos eram frios, mas reais ao meu toque. Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, Orfeu e Eurídice, as maiores histórias de amor da humanidade são sobre impossibilidades. Mas eles eram todos vivos quando se apaixonaram. E olha como terminou para eles. Ela riu, mas havia tristeza em sua voz. Pelo menos nós sabemos desde o começo que não vai ser fácil. Comecei a viver para essas noites. Durante o dia, eu era apenas Gabriel, o técnico que fazia seu trabalho mecanicamente, esperando o anoitecer. Mas quando ela aparecia, eu me tornava completo de uma forma que nunca havia experimentado. Elara me ensinou a ver beleza na morte. Não é o fim, ela dizia quando eu trabalhava em outros corpos. É apenas uma transformação. Como uma borboleta saindo do casulo, só que vocês não podem ver as asas. Você tem asas? Perguntei, brincando. Metaforicamente, ela sorriu. Mas posso voar. E ela podia. Uma noite, ela me levou para o topo do hospital. Ela simplesmente flutuou pelos andares enquanto eu subia as escadas ofegante. De lá, pudemos ver toda a cidade iluminada. É assim que o mundo parece quando você está morto, ela disse, apontando para as luzes. Cada luz é uma vida, uma história, um coração batendo. É lindo, mas também solitário, porque você não pode mais fazer parte dessas histórias. Você faz parte da minha história, eu disse. Por enquanto, ela sussurrou, e pela primeira vez vi lágrimas, se é que fantasmas podem chorar, em seus olhos. 3 meses depois do nosso primeiro encontro, Elara me contou a verdade. Gabriel, preciso te contar algo. Sobre por que eu ainda estou aqui, sobre o que realmente aconteceu na noite do acidente. Estávamos na capela do hospital, um dos poucos lugares onde ela parecia mais sólida, mais presente. A luz dos vitrais coloridos atravessava seu corpo, criando padrões luminosos em suas roupas. Eu não estava voltando de um encontro naquela noite, ela começou, evitando meu olhar. Eu estava fugindo. Fugindo de quê? Do meu noivo. Marcos Andrade. O nome me atingiu como um soco. Marcos Andrade era um dos homens mais ricos e poderosos da cidade. Dono de uma construtora, com conexões políticas, conhecido por sua filantropia, e por seus métodos questionáveis de fazer negócios. Elara, ele não é o homem que as pessoas pensam que é, Gabriel. Marcos é violento, controlador, possessivo até o extremo. Nosso noivado foi arranjado pelas famílias, meu pai devia dinheiro para ele. Eu era parte do pagamento. Minha raiva cresceu como uma onda. Ele te machucou, física, emocional, psicologicamente. Ele me mantinha prisioneira numa gaiola dourada. Eu não podia trabalhar, não podia ver amigos, mal podia sair de casa sem escolta. Naquela noite, eu finalmente juntei coragem para fugir. Peguei meu carro e parti para a casa da minha irmã em outro estado. E o acidente? Não foi acidente, Gabriel. Suas palavras caíram como pedras em água parada.
Marcos mandou alguém me seguir. O caminhoneiro que bateu no meu carro. Ele estava bebendo numa boate do Marcos 2 horas antes. Uma boate que Marcos usa para resolver problemas. O mundo parecia estar girando. Você está dizendo que ele te matou? Não posso provar, mas sei que sim. E ele saiu como noivo enlutado, recebendo pêsames de toda a cidade. Há 3 meses, ele doou uma ala inteira para este hospital em minha memória. Dele tudo fez sentido. A forma como ela havia aparecido justamente neste necrotério, como ela sabia coisas sobre mim, porque ela não conseguia seguir em frente. Você ficou para se vingar. Eu fiquei porque a justiça não foi feita. E por quê? Porque de alguma forma eu sabia que você existia. Que haveria alguém que poderia me ajudar. Elara, você está pedindo para eu enfrentar um dos homens mais poderosos da cidade baseado no testemunho de um fantasma. Ninguém vai acreditar em mim. Eu sei. Ela se aproximou de mim, e pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia completamente sólida, completamente real. Mas não estou pedindo para você me vingar, Gabriel. Estou pedindo para você me ajudar a encontrar a verdade. Para que eu possa finalmente descansar em paz. Começar a investigar Marcos Andrade foi como tentar derrubar uma montanha com uma colher. O homem era intocável. Filantropo respeitado, empresário bem-sucedido, com amigos em altos escalões do governo e da polícia. Qualquer investigação sobre ele seria vista como conspiração ou loucura. Mas Elara tinha uma vantagem que eu não havia considerado. Ela podia ir a lugares onde eu nunca poderia entrar. Espionagem sobrenatural. Ela brincou numa noite, depois de voltar da mansão de Marcos. Ele tem um escritório trancado no subsolo da casa. Cheio de documentos que ele acha que ninguém pode ver. E você pode ver? Posso, mas não posso mexer em nada físico. É aí que você entra. O plano era insano. Elara me guiaria até a mansão, me ajudaria a entrar no escritório secreto, e eu fotografaria as evidências com meu celular. Simples assim. Simples assim, repeti, incrédulo. Elara, isso é invasão de domicílio. Se eu for pego, você não vai ser pego. Eu estarei com você. E o que uma fantasma pode fazer se aparecerem seguranças armados? Mais do que você imagina, ela respondeu com um brilho perigoso nos olhos. Na noite seguinte, nos dirigimos à mansão de Marcos. Era uma construção imponente nos arredores da cidade, cercada por muros altos e câmeras de segurança. Mas Elara conhecia cada canto daquele lugar. 2 anos morando aqui te ensinam os segredos, ela murmurou enquanto me guiava através de um ponto cego nas câmeras. Há uma entrada lateral que ele usava para encontros discretos. Entramos na casa como fantasmas, bem, eu como intruso e ela literalmente como fantasma. A mansão era opulenta mas fria, cheia de móveis caros mas sem alma. Fotos de Marcos sorrindo com políticos e celebridades decoravam as paredes, mas não havia uma única foto de Elara. Ele mandou queimar todas depois do funeral. Ela explicou quando comentei sobre isso. Como se eu nunca tivesse existido. O escritório secreto ficava no subsolo, atrás de uma estante que se movia quando você puxava determinados livros. Dentro, encontramos um tesouro sinistro, contratos fraudulentos, fotos comprometedoras de funcionários públicos, registros de subornos. E numa pasta marcada como EM, as iniciais de Elara, documentos que me fizeram sentir náusea. Havia fotos dela machucada. Relatórios médicos falsos justificando ferimentos. E o mais chocante, um contrato com o caminhoneiro que causou o acidente, datado de 3 dias antes da morte de Elara. Aqui está, sussurrei, fotografando tudo. A prova de que ele planejou sua morte. Continue procurando, Elara disse, sua voz tensa. Tem mais. Ela estava certa. No fundo da pasta, encontrei algo que mudou tudo. Certidões de óbito falsas. Pelo menos 12 mulheres jovens,
todas supostamente mortas em acidentes, todas que haviam tido algum relacionamento com Marcos Andrade. Meu Deus, Elara. Ele é um serial killer. Eu não era a primeira, e não seria a última, ela respondeu, sua forma começando a brilhar com uma luz intensa. Gabriel, você precisa sair daqui. Agora. Por quê? Porque ele chegou em casa. O som da porta da frente se abrindo ecoou pela mansão como um tiro. Merda, murmurei, guardando rapidamente meu celular e tentando colocar os documentos de volta no lugar. Gabriel, se acalme, Elara sussurrou, sua forma se tornando mais brilhante. Eu vou distraí-lo. Você vai pela saída dos fundos. Como você vai distrair um cara que não pode te ver? Ele pode não me ver, mas eu posso afetar o ambiente físico quando estou emocionalmente carregada. E agora, eu estou muito carregada. Ela não estava brincando. Objetos começaram a vibrar levemente ao redor dela, e a temperatura da sala despencou. Subimos do subsolo silenciosamente, mas Marcos já estava na sala principal, falando ao telefone. Pela conversa, dava para perceber que ele estava planejando outra solução para algum problema. Sim, ela está começando a fazer perguntas. Acho que vai precisar ser outro acidente. Elara se enrijeceu ao meu lado. Através da janela, pudemos ver uma jovem mulher sentada no carro de Marcos do lado de fora. Loira, bonita, usando um vestido elegante. Provavelmente sua nova noiva. Não, Elara murmurou, sua raiva fazendo as luzes da mansão piscarem. Não vou deixar ele fazer isso de novo. Elara, não, mas ela já havia se afastado de mim, caminhando em direção a Marcos com determinação. O que aconteceu a seguir foi algo que nunca vou esquecer. As luzes da casa começaram a piscar violentamente. Objetos começaram a voar pela sala. Livros, porta-retratos, vasos caros. Marcos largou o telefone, olhando ao redor em pânico. Que porra é essa? Ele gritou para os seguranças que vieram correndo. Elara apareceu para ele, não completamente, mas o suficiente para que ele soubesse exatamente quem era. Vi o rosto de Marcos empalidecer, vi seus olhos se arregalarem de terror. Você, ele sussurrou. As janelas explodiram. Os quadros na parede caíram. E no meio do caos, ouvi a voz de Elara ecoando por toda a mansão. Assassino! Você é um assassino! Foi minha chance. Corri em direção à saída dos fundos enquanto Marcos e seus seguranças estavam distraídos com o fenômeno paranormal. Consegui chegar ao carro e sair da propriedade antes que alguém me visse. Mas quando cheguei em casa, Elara não estava lá. Elara não apareceu naquela noite. Nem na seguinte. Nem na que veio depois. Durante 3 dias, vivi no inferno. Será que ela havia usado toda a sua energia para se manifestar fisicamente? Será que Marcos havia encontrado alguma forma de matá-la novamente? Será que ela finalmente havia seguido em frente? No 4º dia, ela apareceu, mas estava diferente. Mais translúcida, menos sólida. Como se estivesse se desvanecendo. Gabriel? Ela sussurrou, sua voz fraca. Não temos muito tempo. Onde você estava? Eu pensei que usei quase toda a minha energia restante para me manifestar para Marcos. Não tenho muito tempo antes de ter que partir. Partir para onde? Para onde os mortos vão quando terminam seus assuntos pendentes. Ela sorriu tristemente. Mas primeiro, preciso te contar algo. Algo que descobri sobre você, sobre nós. Ela se aproximou, pegando minhas mãos com dedos que já eram quase transparentes. Gabriel, você se lembra de quando disse que nunca tínhamos nos conhecido antes desta vida? Sim, eu menti. Ou melhor, não sabia a verdade toda. Suas lágrimas eram como pequenos diamantes caindo no chão. Nós nos conhecemos antes. Há muito tempo. Do que você está falando? Meu nome verdadeiro não é Elara Mendes. É Elara Santos.
O mundo parou. Santos como eu? Gabriel, eu sou sua irmã. As palavras não faziam sentido no meu cérebro. Isso é impossível. Eu não tenho irmã. Sempre fui filho único. Você tinha uma irmã gêmea. Ela continuou, sua forma se tornando ainda mais fraca. Nascemos juntos há 29 anos, mas eu morri poucas horas depois do parto. Problemas no coração. Nossos pais não aguentaram a dor de te contar que você havia perdido sua gêmea. Te criaram como filho único. Memórias começaram a surgir, fragmentos que nunca fizeram sentido antes. A sensação de que alguém estava sempre comigo quando eu era criança. Os amigos imaginários que meus pais diziam que eu tinha. A inexplicável melancolia que sempre senti, como se uma parte de mim estivesse faltando. Durante todos esses anos, eu estive próxima a você, Elara continuou. Como um anjo da guarda invisível. Mas quando morri neste corpo, nesta vida que vivi como Elara Mendes, as duas partes da minha alma se juntaram. E eu pude finalmente aparecer para você de verdade. Mas nós. Minha mente estava em caos. Nós nos apaixonamos. Não foi amor romântico, Gabriel. Foi reconhecimento de alma. O amor de gêmeos que foram separados ao nascer. Você sentiu a conexão porque somos duas partes de uma mesma alma. Tudo fazia sentido agora. A conexão instantânea, a sensação de completude quando estava com ela, o fato de eu ter nascido com o dom de ver os mortos. Porque minha gêmea estava do outro lado. Então nada disso foi real? Perguntei, meu coração se despedaçando. Foi real, mas não da forma que pensávamos. Foi o amor mais puro que existe, o amor entre almas gêmeas que se encontraram novamente. Ela tocou meu rosto com dedos que mal conseguia sentir. E agora que você sabe a verdade, agora que temos as evidências contra Marcos, eu posso finalmente descansar. Não, sussurrei. Não me deixe de novo. Eu nunca te deixei, Gabriel. E nunca vou deixar. Só não vou mais estar visível. Ela sorriu, e pela última vez, pareceu sólida e real. Use as evidências. Entregue Marcos para a justiça. Salve aquela moça que ele está planejando matar. E viva, meu irmão. Viva a vida que eu não pude viver. Elara, te amo, Gabriel. Nos vemos do outro lado, quando for sua hora. Mas não se apresse, ela riu através das lágrimas. Tenho paciência infinita agora. Ela se desvaneceu como fumaça dourada, deixando apenas o perfume de flores e uma sensação de paz que eu nunca havia experimentado. Marcos Andrade foi preso 3 dias depois. As evidências que fotografei foram suficientes para iniciar uma investigação completa. O caminhoneiro, confrontado com as provas de que havia sido pago, confessou tudo. Os corpos das outras vítimas foram exumados, e a perícia confirmou que nenhuma havia morrido por acidente. A jovem mulher que estava no carro dele naquela noite, Caroline, de 24 anos, foi colocada sob proteção policial. Ela me agradeceu pessoalmente, sem saber que estava agradecendo a pessoa errada. O julgamento foi um espetáculo midiático. Marcos tentou alegar insanidade, disse que era perseguido por fantasmas. Que forças sobrenaturais haviam destruído sua casa. Ninguém acreditou nele. Ele foi condenado à prisão perpétua. Eu continuei trabalhando no necrotério, mas agora era diferente. Outros espíritos às vezes apareciam para mim, não como Elara havia aparecido, mas como sussurros, sombras. Presenças gentis que só queriam que alguém soubesse que haviam existido. Tornei-me uma espécie de mídia não oficial, ajudando famílias a encontrarem respostas sobre entes queridos falecidos. Nunca cobrei por isso. Era minha forma de honrar Elara. 6 meses depois do julgamento, encontrei uma carta no meu apartamento. Não havia sido entregue pelos correios, simplesmente estava lá, escrita numa caligrafia que eu reconhecia.
Asterisco Gabriel. Espero não ter te assustado com a forma como me despedi. Sei que foi muito para processar de uma vez só. Quero que saiba que estou bem agora. Estou em paz. E que nossa conexão não morreu comigo, ela apenas mudou de forma. Às vezes, quando você estiver trabalhando, pode sentir uma brisa suave ou ouvir uma música distante. Sou eu, te fazendo companhia. Encontrei nossos pais do outro lado. Eles pediram para te dizer que te amam e que se orgulham do homem que você se tornou. Mamãe quer que você saiba que sempre soube que você sentia minha falta, mesmo sem saber quem eu era. Viva bem, meu irmão gêmeo. Ame profundamente. Seja feliz. E obrigada por me ajudar a encontrar justiça. Não apenas para mim, mas para todas nós. Com amor eterno. Elara. PS. A professora de literatura da escola municipal está precisando de alguém para dar palestras sobre anatomia para os alunos do ensino médio. O nome dela é Ana. Ela é perfeita para você. Confie em mim. Procurei Ana na semana seguinte. Elara estava certa. Ela era perfeita para mim. Nos casamos um ano depois, numa cerimônia simples na capela do hospital onde tudo começou. Durante a troca de votos, uma brisa suave moveu as flores do altar, e eu soube que Elara estava lá, aprovando. Ana nunca soube a história completa. Como você explica para alguém que se apaixonou por sua irmã gêmea morta? Mas ela sabia que havia algo especial na minha vida, algum anjo da guarda que me protegia. Ela não estava errada. Às vezes, quando estou trabalhando no necrotério tarde da noite, ainda sinto a presença de Elara. Não a vejo mais, mas sei que ela está lá. Cuidando de mim. Protegendo-me. Garantindo que eu tenha a vida plena que ela nunca pôde ter. E quando Ana e eu tivemos nossa filha 2 anos depois, não hesitamos na escolha do nome. Elara Santos de Oliveira. Nossa pequena anjo terrestre que veio completar uma família que começou há 29 anos com 2 gêmeos, foi separada por algumas horas após o nascimento. E finalmente se reuniu através do amor mais poderoso de todos, o amor que transcende a própria morte. Porque algumas conexões são eternas. E algumas histórias de amor são tão poderosas que nem mesmo a morte pode destruí-las. Asterisco fim asterisco.